Olá, sejam todos bem-vindos ao estudo minucioso do Evangelho, humildinho do Grupo Espírita Irmão Áureo. Nós fechamos hoje uma passagem, um conjunto de versículos referente à cura do homem da mão mirrada. Fazendo um resumo, destacamos uma característica peculiar. A personagem de toda a passagem que é curada não é aquela com quem Jesus interage. Ele é coadjuvante, sendo pretexto para que Jesus construa um discurso admoestando o mesmo grupo de fariseus que na perícope anterior se posicionou contra os discípulos. Portanto, a linha de discussão continua basicamente a mesma. O embate entre uma ideia de vida nova proposta por Jesus e renovadora e uma maneira de viver degenerada defendido pelo grupo representado por aqueles fariseus. Essa discussão permeia toda a perícope anterior e adentra este nosso estudo. A cura do homem da mão mirrada suscita uma discussão sobre a limitação no campo de sentimento. Se pensarmos na individualidade humana como constituída por duas forças, o amor, sentimento, e o intelecto, racionalidade, podemos identificar que a sentimentalidade nestes homens estava atrofiada. Eles eram incapazes ou tinham muita dificuldade de sentir. Raciocinavam, calculavam, memorizavam, planejavam, mas dificilmente se comoviam ou se enterneciam, sobretudo com as necessidades do próximo. Eles eram verdadeiramente o homem da mão mirrada. Tinham uma das potências da alma atrofiada, o coração. No tópico anterior, discutimos a efetiva cura deste homem, e Jesus, na verdade, dá uma voz de comando para que a cura aconteça. Estenda a mão. Esse estender também tem outra interpretação. É abrir-se, é buscar conexão, buscar o outro. A título de ilustração, lembramos da pintura da cúpula da Capela Sistina, onde Michelangelo retrata no afresco central a imagem de Adão estendendo as mãos para tocar Deus. A modernidade tem a mão atrofiada. As últimas gerações de espíritos que reencarnaram têm essa limitação e dificuldade de buscar o contato. A afetividade verdadeira é algo negligenciado nos tempos atuais. Cérebros poderosos, muito à vontade com novas tecnologias e com um volume imenso de informações, mas com dificuldade no campo do sentimento, da emoção e do relacionamento afetivo. Jesus propõe, portanto, que confiemos plenamente no outro. No nosso estilo de vida atual, isto nos parece muito difícil. E ao nos fecharmos, a afetividade é bastante prejudicada. Um exemplo claro deste panorama são as novas formas de relacionamento digital. As diversas redes sociais nos permitem manter uma distância relativa. Tem os likes, os amigos, etc. Mas não necessariamente preciso saber quem visualiza meus perfis. Isso espelha exatamente esse cenário de desconfiança. Uma relação em nível mais profundo, de maior proximidade, exige maior confiança. Portanto, a mensagem de Jesus para o homem da mão mirrada e para toda a humanidade moderna é: estenda as mãos. Caso contrário, não é possível curar a atrofia do sentimento. Se abra para novas afeições, confie nas pessoas e se aproxime delas, pois caso contrário, não há como regenerar a emotividade. E naturalmente esta busca desperta os sentimentos contrários a essa proposta. E é exatamente neste contexto que se enquadra o versículo em estudo no dia de hoje. Leiamos. Diz assim, capítulo 12, versículo 14 de Mateus. Após saírem, os fariseus formaram um conselho contra ele, a fim de matá-lo. A palavra e expressão em análise é contra. Iniciamos então essa análise relembrando o evento que marcou o que hoje celebramos como a Páscoa. Foi um episódio de traição afetiva. E a respeito disso, nos lembramos do ocorrido na prisão de Jesus, narrado em Mateus, capítulo 26, versículo 50, e muito bem comentado por Emmanuel na mensagem Ensejo ao Bem, do livro Caminho, Verdade e Vida. Nesta passagem, após receber o beijo de Judas, que indicaria aos soldados quem deveria ser preso, Jesus se dirige a ele. E diz assim o versículo. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, a que vieste? Então, aproximando-se, lançaram mão de Jesus e o prenderam. E Emmanuel comenta: cientificara-se o Cristo com respeito aos desvios de Judas.
Ou seja, Jesus sabia das dificuldades de Judas. Concedia, portanto, a última oportunidade de ele cair em si mesmo quanto aos atos praticados. E acrescenta uma palavra: amigo. Até o último momento, Jesus mantinha as mãos estendidas. E cabe ressaltar que Judas, conforme a revelação trazida pela mediunidade de Chico Xavier, já atua ao lado de Jesus como um dos principais espíritos educadores, reencarnando, por exemplo, como Joana d'Arc. Ou seja, também estendeu de volta suas mãos ao Cristo. Ainda que tardiamente, entendeu que havia algo que vale mais do que prestígio político e conforto material: a amizade. Portanto, a pergunta é mais profunda. A modernidade renuncia a conforto e estabilidade política em troca de uma amizade? Não, caso contrário, não haveria tantas amizades desfeitas, por exemplo, em épocas eleitorais. Existem corações que efetivamente são adversários do Evangelho. Estes que trabalharam e ainda trabalham contra Jesus são adversários da proposta de vida renovada que ele traz. Existe uma movimentação para barrar este movimento conduzido pelas esferas superiores, que é lento, persistente e constante. Por exemplo, os assassinatos de várias figuras relevantes que contribuíram sobremaneira para o crescimento da humanidade, a exemplo de Gandhi, Martin Luther King e tantos outros, são extremos de um processo que ocorre todos os dias. Todo o tempo as sombras estão se opondo à luz do Evangelho, inclusive nas situações cotidianas que nos envolvem. Muito além das questões de grandes proporções, guerras, regimes ditatoriais, etc., existem as pequenas atitudes de desamor diárias, odiosas atitudes nossas, homens comuns, no dia a dia. A exemplo, no trânsito, no trabalho, em família, na casa espírita. Toda vez que temos um pensamento negativo, uma palavra desagradável, um gesto egoísta, exalamos algo de escuro que se soma ao de toda a humanidade, compondo a massa de negatividade que contribui com a oposição sistemática ao Evangelho. Então, o adversário de Jesus não era propriamente o fariseu, mas tudo o que ele representa. Nossa reação de ódio e a raiva a quem assim se sente também se soma a tudo isso. Por isso, é importante não odiarmos a quem odeia, porque nos igualamos do ponto de vista espiritual. Relembramos o conselho de Alcione Villamil ao coração amado, inquisidor, quando já presa e condenada, orienta a ele: passe por todas as dificuldades, mas não odeie a ninguém. Porque as transições, pressões e situações do mundo são todas transitórias. A oposição ao Cristo, a movimentação contra o Evangelho é coletiva, o somatório de todos os pensamentos negativos que todos nós produzimos. Esta a verdadeira oposição. Então, Emmanuel, no livro Ceifa de Luz, traz orientações importantes no capítulo 48, Imunização Espiritual. A discussão começa pelo versículo escolhido, que é bem conhecido nosso, mas pouco compreendido verdadeiramente. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Jesus, Mateus capítulo 5, versículo 44. No contexto do nosso estudo, verificamos que aqui Jesus fala exatamente do que estamos comentando aqui, um pensamento de vanguarda, muito à frente de todos os tempos. Vejamos o comentário de Emmanuel. Temos efetivamente duas classes de adversários, aqueles que não concordam conosco e aqueles outros que suscitamos com a nossa própria cultura de intolerância. Neste comentário, destacamos essa diferenciação, aqueles que não concordam com os nossos ideais, daqueles cujo ódio nasceu dos maus tratos que a eles concedemos. A ideia do bem atrai inimigos como ninguém. Toda vez que buscamos ajustar algo em nós, pensamentos e condutas, vamos naturalmente nos colocar nesta posição. Emmanuel prossegue: os primeiros são inevitáveis. Ou seja, eu apenas devo me perguntar se em algum momento não humilhei o próximo com o que sei, com o que sou ou com o que tenho. Continuando no comentário de Emmanuel, repontam da área de todas as existências, mormente quando a criatura se encaminha para diante nas trilhas de elevação. Nem Jesus viveu ou vive sem eles. Muitos, senão a maioria, que viveram a época de Jesus, o tinham como inimigo, alguns por inveja, outros por conveniência. E aí Emmanuel destaca a segunda classe. Os segundos, porém, são aqueles cujo aparecimento
podemos e devemos evitar. E ainda, compreendemos assim que quando Jesus nos recomendou amar os inimigos, estava muito longe de induzir-nos à conivência com o mal, e sim nos entregava a forma ideal do equilíbrio com a paz da imunização. Ou seja, não devemos aceitar o mal, não precisamos aceitar o mal. Devemos viver o bem, aceitando o ônus natural dessa escolha. Mas não precisamos nem devemos acalentar animosidades e antipatias através dos nossos defeitos. Este o ódio que do qual é possível nos imunizar. E a modernidade nos induz à evidência e à visibilidade, que são necessidades do nosso orgulho, quando o correto é a discrição. Ódios pessoais, resultantes de situações em que aguçamos a cobiça e a inveja do outro, não são naturais e não devem ser criados ou estimulados por nós. Devemos buscar, enfim, a simplicidade. No prefácio do livro Sinal Verde, Emmanuel nos diz: André Luiz recordou com muita propriedade as leis do trânsito que asseguram a ordem e a tranquilidade nas rodovias do mundo, se devidamente respeitadas, e intitulou este livro com a expressiva legenda Sinal Verde. Aqui é como se ele comentasse no prefácio e nos dissesse que devemos atentar para os indicativos, sinal vermelho, sinal amarelo e sinal verde, no que tange às nossas maneiras, ou seja, a etiqueta espiritual em relação ao próximo. Devemos saber a hora de nos contermos, de ir devagar e quando podemos avançar. E na lição 13, Antagonistas, André Luiz nos esclarece: o adversário em que você julga encontrar um modelo de perversidade talvez seja apenas um doente necessitado de compreensão. Olhemos para aqueles que são contra nós com outro olhar, tratando com a compaixão e misericórdia que devotamos a um doente grave. Continua André Luiz: se alguém feriu a você, perdoe imediatamente, frustrando o mal no nascedouro. Perdoar já é difícil. Imediatamente é bem mais difícil. O exercício que o Evangelho nos pede é para espíritos fortes e também para os persistentes que um dia se tornarão fortes. E frustrar o mal no nascedouro é conselho de sabedoria. Muitas das nossas dificuldades decorrem dos pequenos atos ruins, mas pequenos que negligenciamos. E ao tempo em que atentamos, o grande incêndio já se estabeleceu. Continua André Luiz: a crítica dos outros só poderá trazer-lhe prejuízo se você consentir. Ou seja, não há problema em sermos criticados pelos outros. Com isso não devemos nos preocupar. Devemos nos preocupar se a crítica procede, ou seja, se eles estão certos, se estão com a razão sobre nós, porque aí caracterizamos um defeito moral nosso. E finaliza: quanto mais avança a ciência médica, mais compreende que o ódio em forma de vingança, condenação, ressentimento, inveja ou hostilidade está na raiz de numerosas doenças e que o único remédio eficaz contra semelhantes calamidades da alma é o específico do perdão no veículo do amor. Adoecemos por várias razões, mas quando a origem está no exterior, pode sinalizar que não estamos olhando para o nosso interior de forma adequada. No livro A Verdade Responde, encontramos o capítulo 9, que se chama Adversários, onde o Emmanuel retoma o tema do amai os vossos inimigos. Diz assim: o Senhor pede entendimento. Imaginemo-nos na posição dos nossos inimigos, gratuitos ou não, e observemos como seria a nossa conduta se estivéssemos em lugar deles. Emmanuel aqui nos recomenda empatia, mas dificilmente nos propomos esse exercício, ainda mais com os nossos inimigos. E ressaltamos dos dois tipos estudados anteriormente. Se todos fôssemos capazes desse exercício, teríamos a Terra regenerada. Sob um certo aspecto, as palavras do Cristo na cruz, perdoa-os porque não sabem o que fazem, é um exercício supremo de empatia do Mestre dos Mestres, modelo e guia de toda a humanidade. Continuando, a compreensão é a raiz da verdadeira fraternidade. O exercício da compreensão está ao nosso alcance. É exercício possível, embora implique em grande esforço. Não devo me questionar se o outro teve empatia para comigo. Eu tenho que estender as mãos. Senão,
a mão atrofiada é a minha. Finaliza Emmanuel. Lembremos-nos de que Jesus até hoje está trabalhando no auxílio aos inimigos, e o único caminho por ele escolhido para esse apostolado de amor é o caminho do sentimento, porque só aquele que sabe conquistar o coração dos adversários pela cooperação e pela boa vontade pode, efetivamente, inflamar-se ao sol do amor eterno, com a vitória sobre si mesmo, na subida espinhosa e santificante para a glória imortal. O caminho do sentimento. Tudo o que discutimos só é possível se aplicado por aquele que é capaz de sentir, que não tem o sentimento mirrado. E isto caracteriza, o sentimento mirrado caracteriza uma doença espiritual e psíquica grave. E, finalmente, ressaltamos que a proposta de Emmanuel, que espelha a proposta do Evangelho, propõe algo ainda mais profundo: empatia pelos inimigos. Fiquemos todos com Deus.